E aí galera, aqui é o Liquid, esse é o canal de Strawhopper e nesse vídeo você vai ser daqui mais inteligente do que você entrou, isso eu garanto. Então já deixa nos comentários o que você acha de vídeos inteligentinhos, deixa o like na confiança de que o conteúdo vai ser decente, considere se tornar um membro, eu nem falei sobre o que é o vídeo ainda, mas considere se tornar um membro, um agradecimento aos membros do canal. Também se quiser fazer um Pix aí sem compromisso, segue aí o nosso Pix também. Bom, nesse vídeo eu vou basicamente tirar do armário um roteiro e um assunto de 4 anos atrás, tá? Foi uma coisa que surgiu logo no começo do canal e que não foi pra frente, porque eu não tinha tempo e eu resolvi que agora é o momento de a gente tocar nesse assunto, que é Home Lab, tá? Eu juro pra vocês, esse item ele tá na minha lista de pendências há muito tempo, porque eu sabia que ia ser uma série de vídeos, e uma série de vídeos trabalhosos, e o canal naquela época não era um canal grande, e eu não via a possibilidade de fazer o canal crescer com esse tipo de conteúdo, e o investimento para fazer esse tipo de conteúdo também era muito considerável. Ainda bem que eu fiz a compra desses equipamentos lá atrás, antes da taxa da blusinha, antes de toda essa confusão de guerra, dólar alto e coisa do tipo. Então, eu tenho material aqui, eu tenho hardware aqui, e é por isso que esse é um conteúdo. Que conteúdo é esse? Que segredo é esse, né? Do que você está falando? Gente, eu estou falando de cluster de Kubernetes na sua casa, seja para você praticar, treinar, experimentar, ou para você hospedar coisas. Gente, vamos ser sinceros. Quem aí tem um computador nesse momento e que não está usando o sistema de Zero Trust do Cloudflare para hospedar coisas, né? Quem não está fazendo isso? Me conta quem não está fazendo isso. Alguém está fazendo, né? Eu estou fazendo, então muitas outras pessoas podem fazer. E você também pode. Então, nessa primeira parte, eu quero falar sobre o K3S, sobre o Kubernetes, é um Kubernetes levinho, tá? Em hardware, que atualmente você não encontra ele mais tão barato, infelizmente, que são os Raspberry Pi. Tá? Raspberry Pi 4, inclusive. Tá? Já tem o Raspberry Pi 5, que é muito mais potente, muito mais caro. Raspberry Pi que antigamente custava $30. Eu não sei o que aconteceu, não é mesmo? Mas enfim, seja como for, boa parte do que eu vou falar aqui serve para outros tipos de hardware também. Então não se preocupe, eu queria fazer, mas eu não vou comprar Raspberry Pi. Nem deve, tá? Mas se você tem celulares antigos, aposentados aí na sua casa, computadores velhos, notebook sem tela, esse tipo de coisa, já é o suficiente para você começar o seu Home Lab, já é o suficiente para você começar o seu clusterzinho aí, praticar e fazer suas loucuras e suas doideiras. O importante é você não ficar refém de Big Tech. O importante é você dar um pé na bunda dessas empresas de nuvem que cobram horrores. E os custos só aumentam, e eles te entregam cada vez menos valores, e eles invadem seus dados, não só para te ferrar, quanto para treinar suas IAs, e depois eles vão te cobrar por essas IAs também. Então, enfim, tome conta dos seus dados. Já fazendo uma brincadeira aqui, tá rolando toda uma crise com o Bitcoin, e o Teclas, do canal Tecnologia Classe, que já fez react do meu canal, quando eu cogitei a possibilidade de começar a falar de empresas de Web3, empresas de criptomoeda e tal, mas como modelo de negócio, tem algumas coisas interessantes ali. Eu já trabalhei numa empresa dessas, então não é só vapor, mas assim, obviamente você pode entrar só pela especulação, mas nem era tanto o meu caso aqui. E aí ele me fez perceber que talvez não fosse uma boa ideia, porque o pessoal não ia entender, e eu entendo o que ele quer dizer com isso. Rolou essa crise, ele fez um vídeo sobre as carteiras físicas de Bitcoin que foram invadidas, e eu coloquei lá not your entropy, not your Bitcoins. Então é a mesma coisa, cara, se não é seu hardware, não é sua rede, não são seus dados, beleza? É a mesma ideia, tá? Se vocês quiserem depois, deixa aí nos comentários que eu explico qual foi o rolo, o que aconteceu, ou vai ver o vídeo do Teclas também que ele explica lá também. Bom, para esse lab, eu separei aqui 3 computadores, que pode ser máquina virtual, então vou ser bem sincero com vocês, podem ser máquinas virtuais, só porque eu falei agora, o meu computador parou de querer. Tá aqui. Podem ser máquinas virtuais também, inclusive eu fiz muito desse tipo de teste lab usando máquina virtual, tá? Eu recomendo que só partam para soluções como essa que eu estou fazendo, depois que você já tiver entendido que a demanda e que vai dar tudo certo para os seus objetivos aí, porque é uma brincadeira mais ou menos cara. O legal do Raspberry Pi é o seguinte, um Raspberry Pi ligado na tomada durante um mês
no talo, fazendo... a Raspberry Pi, se não me engano, são 4 núcleos, cara, load 5. Ali, ó, 100%, memória torando. Isso vai te custar mais ou menos R$10 por mês. Beleza? É o que vai te custar de energia. Então, na hora que você para fazer as contas, por exemplo, esse computador que eu uso aqui, não é para fazer propaganda e nem para... Não é nada disso, tá, gente? Mas é que acho que vale a pena para vocês terem como perspectiva. Tá, esse aqui é um computador, é uma Battle Station, digamos assim, tá? É um computador de 32 núcleos com 128 GB de RAM, essa coisa toda. E que ele consome, assim, sem fazer nada, tá ligado? Ele consome mais ou menos uns 100 e poucos reais por mês. Se ele ficasse ligado 24 horas por dia, 24 por 7, ele ia custar mais ou menos uns 150, R$200 por mês. Tá? Mais ou menos. O que esse computador aqui custaria. Eu tenho certeza absoluta que se eu comprasse o equivalente em consumo de energia de Raspberry Pi e botasse na minha rede, eu ia ter muito mais poder computacional e talvez até mais memória. Mas poder computacional, com certeza, eu teria muito mais poder computacional em mãos, pelo mesmo custo. Então, no final das contas, o custo energético de ter um cara desses é melhor. Obviamente que eu tenho outros computadores aqui, eu tenho o Orange Pi também, então eu tenho o Raspberry Pi, mas eu tenho o Orange Pi também. Tem o Orange Pi 3, tem o Orange Pi 5, todos eles com a mesma pegada, consomem um pouquinho. O Orange Pi ele consome até menos que esses 10 watts, ele consome bem menos. Então ele custa menos de R$10 por mês, vamos por assim dizer. E é um dos servidores que eu deixo ligados 24 por 7 aqui em casa, para fazer alguns trampos. Então, na verdade, assim, se você tem condições e consegue importar umas maquininhas dessas, vale a pena para o consumo energético inferior, tá? Por outro lado, são vários computadores, você precisa ter um jeito de orquestrar essa bagunça, você precisa ter um jeito de organizar essa rede. Você vai ter uma frota de computadores para te economizar energia, mas você vai ter que gastar com inteligência e com trabalho. Então eu separei 3 computadorzinhos aqui. Eu estou usando o console como exemplo, não é à toa, tá? O console ele me ajuda muito nesses processos todos. Ele me ajuda muito nesses processos todos porque ele é um terminal muito flexível, tá? Então eu consigo fazer com ele o seguinte, ó, eu consigo abrir com ele aqui. Deixa eu abrir na horizontal, melhor. Abrir 3 terminais, beleza? Aí eu faço SSH na minha primeira máquina, que eu não lembro o IP, lembrei aqui. SSH na minha segunda máquina. Vou copiar aqui para economizar tempo e dedos. E beleza. Então são 3 máquinas, as 3 máquinas são iguais. As 3 máquinas são iguais. Elas estão usando o sistema do próprio Raspberry Pi, o Raspbian, tá? Por que eu estou usando o Raspbian e não o Armbian ou qualquer outra, ou Fedora, por exemplo? Eu fiz até um teste bacana. Testei o Fedora 44 no Raspberry Pi desses. Não sei se vai virar conteúdo pro canal. Talvez vire. Mas eu achei a experiência um pouco estranha. Não posso falar disso em outro momento. Mas as 3 máquinas são iguais. Debian 13, né, o Debian do PT, para alegria dos comuns aí do canal. Tá rodando com kernel 6.18. Que mais? É um processadorzinho, 4 núcleos, 1.8 GHz. Não tá com overclock aqui, tá? E com 8 GB de memória, tá? Esses Raspberry Pis você nunca mais vai achar para comprar, beleza? Esses daí foram comprados no momento certo. Em todos os sentidos. Era uma época que eu tinha grana para comprar essas coisas e o preço não era insano. Então eu tô usando esses 3 computadorzinhos aqui. Eles têm... O Raspberry Pi, eles usam cartão SD, tá? Eu tô usando um cartão SD de 32 GB, com exceção de um deles, que tem um cartãozinho de 64. O restante são cartões de 32 GB, tá? Não tem nada de muito especial nesses cartões. Então a velocidade e o I/O desses caras não é exatamente grande coisa, tá? Uma coisa que é importante aqui também é que, tá, legal. Você vai montar um cluster de Kubernetes na sua casa para hospedar projetinhos. Basicamente isso. Só que você não tem I/O, você não tem storage. Né? Como é que você vai resolver essa questão do storage? Eu tenho um plano B, tá? Eu tenho um HD externo aqui com 1 TB, que dá para ligar na USB 3 ali de um dos Raspberry Pis. E eu tenho também um NVMe, que o Raspberry Pi não suporta, mas eu tenho um case para ele. E então eu também consigo ligar esse NVMe pela USB. Então daria para usar isso como storage rápido, porque no meu plano original, a minha ideia era fazer o NFS.
tá? Então a minha ideia era o quê? Era rodar os containers desses caras, mas a persistência dos dados, fazer elas todas no NAS, no NAS que eu tenho aqui em casa. Tá? Então eu montaria por NFS e as aplicações liriam e gravariam direto no NAS. Minha rede exatamente não é. É uma rede gigabit, mas não é uma rede, meu Deus, ó, que maravilha. E muito menos o meu cluster, muito menos o meu NAS. É um NAS rápido. Não é um NAS rápido também. Ele é um sistema, é um TrueNAS com HDs em ZFS, em RAID Z, com cache de escrita e log, com log de escrita e cache de leitura. Então, assim, ele consegue manter um desempenho até que mais ou menos durante algum tempo, até que o cache esgota, e aí eu estou perdido na mão da velocidade dos HDs. Para algumas aplicações tem funcionado até que bem. Então, nesse NAS, por exemplo, eu rolo algumas coisas. Só que esse NAS está limitado, a quantidade de memória RAM dele está limitada, assim como o processamento dele também está limitado. Esses três Raspberry Pis aqui, eles ultrapassam a capacidade computacional desse NAS que eu tenho, por exemplo. Apesar da RAM, a RAM também, tá? Porque nesse computador eu tenho 24 GB de RAM nesse NAS, e somando as memórias dos três caras, eu também tenho. Tem um quarto computador que eu não coloquei nesse tutorial, mas ele também, de certa forma, é um nó desse cluster, que é um Orange Pi com 8 núcleos e 16 GB de RAM. Ele não está nessa conta, ele não está nesse tutorial, eu foquei só no Raspberry Pi aqui, mas ele também serve algumas coisas aqui em casa, justamente pela potência que ele tem. É que eu sempre fico na dúvida se um dia eu vou migrar nele para usar como desktop ou não. Esse também é assunto para outro vídeo. Seja como for, então a minha estratégia inicialmente é essa, tá? Então eu vou montar o cluster, vou usar o K3S, e a minha ideia é hospedar alguns sistemas que eu quero usar com o clube de membros do pessoal aqui do canal. O que está acontecendo é o seguinte, tá? Eu vou explicar para vocês. O clube de membros ele está meio parado, as entregas estão meio que paralisadas por alguns motivos, tá? O principal motivo é que eu mudei, e durante essa mudança eu perdi completamente a sanidade nesse processo. E depois eu tive que fazer uma viagem, fiquei fora também. Então, quer dizer, minha vida tá um caos, as entregas estão todas atrasadas, o meu setup ele ainda não tá 100%, mas a minha ideia continua sendo a mesma, tá, gente? Que é entregar um ambiente de aprendizado para vocês. E esse cluster faz parte desse ambiente, tá? Por quê? Vai ter um Moodle, vai ter um sistema de aprendizado, alguma coisa do tipo, a gente vai ter um sistema de correção de tarefas, então vai ter um sistema, a minha ideia, tá? É implementar um sistema onde eu passo para você uma tarefa, você resolve essa tarefa em forma de código, seja lá como for, e aí você envia essa tarefa para avaliação, essa avaliação, parte da avaliação roda no seu computador, outra parte vai rodar nesse cluster aqui, tá? Então toda a ideia é que você receba um feedback em cima da tarefa que você fez. Então, nesses carinhas aqui vão rodar algumas coisinhas interessantes. Então, assim, ele faz parte da infraestrutura do que eu estou querendo fazer, só que eu percebi que é uma oportunidade também de fazer algum conteúdo, né? E também pegar algumas ideias e feedbacks que vocês têm aqui a respeito de, não só de arquitetura, mas também de ferramentas, coisas do tipo. As únicas coisas que não dá muito para mexer é justamente o que a gente está mexendo logo no começo. Tá? Então, algumas escolhas eu tive que fazer. Uma delas é o uso do K3S, tá? Então, para Kubernetes, eu escolhi usar o K3S, e não o K0S, não o MicroK8s, não qualquer outra coisa desse tipo, tá? Por que o K3S? Porque ele não é um mala, tá? Ele, na medida do possível, ele já vem completinho, ele já vem funcionando. Algumas coisas você não precisa dar opinião. Eu não tenho opinião sobre tudo, principalmente quando o assunto é Kubernetes. Se tá funcionando, eu tô feliz. Se der para funcionar melhor e eu não tiver trabalho, eu também tô feliz. Só que pegar ali, montar vou pegar um K0S, por exemplo, e eu ter que pensar em cada componente que eu quero colocar nele e tal, não é a minha proposta, não é o que eu tô querendo fazer aqui agora. Tá, então o K3S é um cara que já usei em produção, inclusive. Ele é da turma do Rancher, que é do pessoal do SUSE. Então tem um suporte bacana, ele funciona muito bem em computadores pequenos, ele funciona muito bem como instância standalone, como ele funciona também em instâncias server node, servidor NOS ou master. Ele funciona em várias formas diferentes, né? Ele funciona, tá, gente? Para fins didáticos, eu vou fazer aqui do jeito mais simples possível, usando algumas boas práticas, e por favor, vocês aí nos comentários deem suas opiniões, deem os seus pitacos, tá? Então eu já aviso logo que esse tutorial, ele já logo de cara, ele tem duas partes, tá?
A primeira parte é, vamos subir o K3S nesses brothers aqui e vamos ver o K3S em pé, minimamente funcionando. O próximo passo é deployar coisas nele. Tá, e aí no futuro a gente vê como é que faz para acessar essas coisas todas. Então tá, legal. Por que o console é um cara interessante? Eu gosto muito de usar o console, principalmente quando eu vou fazer testes de rede, quando eu vou tentar fazer experiências com arquiteturas diferentes. Porque eu consigo, a ideia dessa minha máquina ser tão grande é justamente que eu consigo subir muitas máquinas virtuais ao mesmo tempo para fazer esse tipo de teste. Então eu quero testar um cluster, quero testar uma rede, quero testar como as coisas se comportam. Eu subo 5, 6 máquinas virtuais ao mesmo tempo e eu fico ali debugando a rede delas e vejo o que acontece. E o console é um cara que resolve muito minha vida porque, olha só, eu tenho aqui as 3 máquinas, elas já estão elas já foram configuradas, estão com IP estático, então esse é um requisito para você, tá? IP estático em todo mundo, as máquinas configuradas, atualizadas, não precisa de modo gráfico, não precisa de nada disso. Tudo que você precisa é SSH funcionando e algum usuário. E aí você vem aqui ó, no Edit, você vai copiar a entrada para... Você seleciona as entradas, as abas que você quer. Então o que está acontecendo é o seguinte, eu estou copiando as entradas desse terminal para esses outros dois aqui. Não entendi, do que você está falando? Eu estou falando disso aqui, meu irmão. Olha que legal. Quando eu digito em um terminal, eu estou digitando em todos os terminais. Obviamente, são máquinas diferentes, né? Então esse Raspberry Pi, o 01, é uma máquina que eu já tinha aí deployada, que ela roda alguns serviços importantes, como Minecraft, por exemplo, que é o que eu uso para jogar com meu filho. Mas eu aproveitei e botei outras duas na rede também, que são máquinas zeradas. Então, isso explica porque a diferença de pacotes, né? Porque que nesse aqui tem 800 pacotes e nesse outro aqui tem 646. E esse aqui 638. É estranho, né? Tipo, você instalou um bagulho igual e tem pacotes diferentes, vai entender. Enfim, algumas coisas a gente vai fazer usando esse esquema aqui de copiar o terminal. Então, por exemplo, sei lá, eu tenho a top aqui. Tá, até que eu tenho a top. A top é legal. Eu posso vir aqui fazer um sudo e fazer um... Olha, ele está reclamando ali. Ele está reclamando. E uma coisa que eu aprendi sobre Kubernetes é que quando a máquina reclama, você está em maus lençóis. Você está em maus lençóis. Vamos ver o que está acontecendo aqui. O hostname está certo. Temos aqui no hosts. Aqui está uma coisa para mudar. Vou colocar um aqui, o 2 aqui e o 3 aqui. Beleza. Eu coloquei automação justamente para fazer o contrário. Tá, não é preciso resolver a máquina Raspberry Pi 1. Eu espero que isso aqui resolva, tá? Vamos rebootar? Legal isso aqui, gente. Você controla N máquinas com um terminal só. Isso é incrível. Né? Isso é muito bom para fazer debug, tá? Mas é óbvio que para fazer e configurar coisas, você tem que usar o Ansible. A gente não pode esquecer do Ansible. Vamos ver se já voltou. Eu acho que o máximo de máquinas que eu já usei no esquema desse, eu acho que foram 12 ao mesmo tempo. Senti o Neil coordenando as máquinas e ouvindo as ventoinhas subir assim, tal, da hora a vida. Ixi, o 20 não subiu. Esse 20 ele sempre vai ser um calcanhar de Aquiles, tá? Pra mim aqui, pelo menos, porque como ele é uma máquina antiga que já tem coisas rodando, ele sempre vai dar um belzinho ali. Então, muito provavelmente, durante esse processo, eu vou ter que refazer essa máquina. Deixa eu desligar aqui e tentar logar de novo. Essa máquina, inclusive, ela tinha o meu GitLab, aí eu tirei porque o GitLab é muito instável no Raspberry Pi. O Raspberry Pi não segura esse cara. Ele não segura a onda nem a pau. O Raspberry Pi não segura a onda de um GitLab nem a pau. Loucura. Eu tô usando o GitForge agora. Tô feliz da vida. Vou ter que meter o monitor ali mesmo. Vocês não viram, mas eu pluguei o monitor ali. Foi só plugar o monitor que deu certo. Aparentemente ele tava passando o FS Check lá, alguma coisa do tipo. Beleza. Vamos ver se ele parou de reclamar. Fazer o mesmo esquema de novo, copiar a entrada. Eu nunca mais coloco a opção de controlar tudo em todas as abas, porque em alguma vez na minha vida eu fiz isso, só que abas que estavam escondidas foram controladas. Eu fiquei dando input no servidor que não era para dar input. Eu fiz um monte de merda, porque eu não estava vendo o que eu estava editando. Então agora eu sempre, como padrão, escolho visualmente o que eu quero ver, eu só controlo coisas que estão na minha tela que eu estou vendo. Tá? Um outro terminal que dá para fazer isso também é o Terminator. Tá? No Gnome eu usava o Terminator. Beleza. Não, sudo menos i. Parou de reclamar. Beleza. Só que esse cara não tem senha no sudo, o resto da galera tem senha no sudo.
Vamos resolver isso? Vamos dar uma olhada. Bom, a primeira coisa que eu quero resolver é, instala o Vim aí, vai. Eu tenho problemas com Nano. Ixi, as línguas estão diferentes também. Mas fiquem tranquilos, as máquinas estão diferentes, mas vai dar tudo certo, tá? Um teste que eu queria fazer, mas eu nunca fiz, foi de criar um cluster com máquinas e com arquiteturas diferentes. Por exemplo, eu tenho um cluster com essas máquinas aqui que são ARM, beleza? Só que eu tenho um outro computadorzinho que é um Intel. Eu também quero botar ele, quero botar um K3S nele também. Ele pode ser útil. Só que ele é outra arquitetura. Né? Como é que seria isso? Né? Essa é uma dúvida que eu tenho, assim. Como é que seria? Será que daria para montar, apesar das imagens terem arquiteturas diferentes, eu conseguir, de alguma forma, montar arquiteturas e sistemas com diferentes arquiteturas? Então, sei lá, numa imagem Intel eu boto uma SQL ou um conversor de vídeo, alguma coisa do tipo, um FFmpeg, alguma coisa assim, e aí no Intel, enfim. Essa é uma coisa que eu gostaria de ver. E eu preciso entender depois se é possível fazer ou não, se o K3S resolve isso ou não. Beleza, a Vim está funcionando. Vamos dar uma olhada aqui no sudo.conf. Cadê a parte do password? Ixi, Maria, não tem. Ixi, os arquivos estão diferentes mesmo. Ah, a diferença está nesse password, no password aqui. Tá, deixa eu dar um cat nele. Ah, ele criou só pro Liquid essa regrinha aí. Quer saber? Vamos deletar esse cara. Vamos deletar esse menino. Beleza. Vamos dar um Ctrl D. Vamos fazer o sudo de novo. E todo mundo para a senha. Bom, nem todo mundo. Então, assim, isso aqui é bom para fazer debug, tá? É bom também para quando eu preciso mexer nas máquinas, preciso fazer alguma coisa que não dá para fazer no Ansible, ou que é alguma coisa anterior ao Ansible, como por exemplo uma configuração de rede, alguma coisa do tipo, tá? Mas no geral a gente vai usar o Ansible para fazer essas encrencas aí. Isso significa que temos um Ansible para isso. Então vamos. Pode ser assim mesmo. Aí eu criei esse Ansiblezinho aqui, ele é bem simplesinho, tá? E obviamente disponível para vocês caso alguém queira ver, mas assim, não tem nada demais aqui. Beleza. O que a gente tem aqui nesse Ansible, tá? A gente tem aqui o nosso inventário, que está no hosts, que são as máquinas lá. A gente pode passar parâmetros aqui, de acordo com o IP também, mas no momento não tem nada que justifique mexer ali. A gente tem aqui o nodes, que são as configurações que a gente quer fazer. Então, esse aqui é um teste que eu fiz. Então, o que eu gosto de ter nas minhas máquinas é o cockpit e o Docker. Ele facilita bastante a nossa vida. Tá? Para rodar, bom, vocês já sabem como é que é. Né? Então, aqui no Rollers, eu costumo deixar o Vim de um lado, né? E aqui desse lado aqui eu rodo o Ansible Playbook, "-i", hosts, que é do inventário, K maiúsculo, que é para ele pedir a senha do root. Porque aqui, ó, se você olhar, no Nodes YAML, tem um become true aqui. Tá? O que ele está assumindo é o seguinte, olha, você vai entrar na máquina como usuário normal, mas entrando lá dentro você vai você vai virar root. Beleza? Por isso que tanto faz se vai ter senha de root ou não lá na hora do negócio. Então tá. Aí a gente roda o nosso nodes. Ele vai perguntar qual é a senha do sudo e vai fazer a mágica acontecer ou não. Então ele está arrumando o time zone e aí ele vai instalar alguns pacotes. Tá? E é legal que a gente pode vir aqui, ó, e ver o impacto, que não é um impacto desprezível, tá? Isso é importante. Como essas máquinas elas têm um SD card como I/O, então o I/O custa. O I/O ele tem um custo grande aqui, pessoal. Se a gente for ver aqui, ó, ou já deu pau, né? Tá. Já deu pau. Ah, não tem o pacote NeoFet. Faz sentido, NeoFet está obsoleto, né? Então é isso. Aí a gente vem aqui, corrige, NeoFet vira FastFet. E a gente repete. Tem um esquema de você só repetir as playbooks que deram errados, tá? Mas como, puta, mano. Deu pau no primeiro bagulho. YouTube DL não existe, tá? Virou CDL, né? Mas tudo bem, não tem problema. Não temos a perspectiva de usar o YouTube DL nessas máquinas. Tem como também você passar as senhas todas via arquivo de texto, tá? Isso para melhorar a automação.
Ah, mas por que você não está usando o Ansible Tower? Cara, não precisa usar o Ansible Tower, mas se você quiser usar o Ansible Tower, você pode usar o Ansible Tower também. Não é necessário, assim, por aquilo que pareça, por mais que não pareça, eu gosto das coisas simples. Vamos ver aqui como é que tá. Tá. Fala a verdade, isso aqui não é legal, cara. Você vê as coisas meio que quase que meio que acontecendo. Imagina mais máquinas, né? 12 máquinas. Você ali olhando as ondas de fluxos de dados passando, o I/O desenfreado, o load average subindo. Eu deveria ter colocado um debug aqui para ficar mais emocionante ainda. Nossa, tem coisa subindo na tela. Se ele der pau, eu vou ligar o debug. Mas acho que não vai dar pau, não. Ou será que vai? É porque esse Ansible ele é meio antiguinho, tá? Como eu falei para vocês, eu comecei a brincar com essa coisa tipo 4 anos atrás. Então, algumas coisas que eu assumi, elas meio que. Alguns pacotes que existiam não existem mais. Acontece. Mas ele está exatamente nessa parte aqui. Ele está instalando esses brothers aqui, tá? São caras que geralmente eu tenho em todas as minhas máquinas. Que é basicamente instalar esses pacotes aqui e subir o SSH caso ele não esteja. Subir e ativar, né? Subir e ativar o SSH caso ele não esteja. Ai, mas como assim? Você vai subir o serviço de SSH se você já está acessando a máquina por SSH? É que você pode rodar o Ansible localmente também. Você pode rodar essas receitas, esses rolos de Ansible, você pode rodar na máquina. Você sobe na máquina lá e dá um Ansible pull, coisa do tipo. E aí ele vai configurar a máquina que você rodou o comando, né? Ele não vai entrar pela rede e tal, não, ele vai fazer. Então tá lá. Não machuca ninguém. Ixi, aqui, ó. Aqui. Ixi, ó. Sentiu, hein? Essa aqui sentiu, ó. Tomou uma dedada. Tá fazendo ainda, olha. Já entregou a 22. 22 é justamente essa última aqui. Aí eu gosto muito do cockpit também. Não pergunte por quê. Eu só gosto, só acho legal. E aí ele está configurando o cockpit de todo mundo. Da hora eu posso entrar nas máquinas pelo browser e não depender de um terminal. Isso significa que facilita a minha vida na hora de usar um tablet ou um celular que não sei lá, não tô com. Enfim, gente, não sei. Eu gosto do cockpit. Tá? Eu gosto de ver as coisas pelo cockpit, pelo browser. Pelo browser. Mas olha, memória por enquanto está sob controle. Os load averages estão todos sob controle. Tá, essa é uma coisa importante também. Cara, Home Lab não tem que ser necessariamente o seu segundo emprego, tá? Então, a ideia de automatizar as coisas é uma coisa que eu gosto muito, principalmente quando se trata de Home Lab, porque senão vira um segundo trabalho, né? Então, por exemplo, documentar e fazer as coisas com Ansible, eu prefiro, justamente por esse motivo, tá? E então outras coisas são importantes também é backup, monitoramento e o mais fácil, o mais simples possível. E aqui deu pau. No Docker is available. Qual é o nome do pacote agora? Docker CE? Vamos ver. Nem tem Docker, tá? Não tem problema. A gente troca o Docker. Tem Podman? Tem Podman. Então eu vou mudar aqui. Eu vou colocar Podman Compose, talvez. E Podman Docker. Tá, eu vou trocar então. E provavelmente, finalmente, o Docker Community saiu do Debian. Eu não estava ligado nisso. E eu não faço exatamente uma questão de usar o Docker. O que é importante para mim aqui é ter o Podman. Podman Compose e o Podman Docker. Beleza. Esse aqui eu imagino que. Só uma coisa aqui, né? Assistência PL. Status Podman. Tá. E aí eu ligo o serviço do Podman. Ah, mas você não vai usar o Podman sem o Podman Rootless e tal. A gente pode ter essa conversa depois. Mas esse dia não é hoje. Vamos tentar de novo aqui. E vai ser rápido. Ah, eu prometi, vou cumprir, né? O debug ligado. Pra gente ver letrinhas acontecendo na tela. Ah, tem letrinhas demais aqui, não é mesmo? Mas é legal, pô. Que letrinha subindo, gente. Eu sou usuário Gentoo. Não é mesmo? Que saudades de Gentoo. Então, minha treta é justamente essa. Eu já tenho um Docker rodando aqui. Eu vou ter que migrar esse cara para um Podman. Não, talvez já funcione, tá? É que eu não tenho certeza, assim, se com Podman eu consigo subir esse site ou tem alguma mudança que eu preciso fazer. Mas com certeza, se for rootless, eu vou ter que mexer em alguma coisa. Beleza, que ele instalou o pessoal. Beleza, ok 8, change de 3.
deu tudo certo, tá? Então, em tese, eu tenho o cockpit rodando nesse pessoal todo aí, né? Vamos ver se é verdade esse bilhete. 92168 opa, 9090, bro. Começado, pode ir, confia, confia. Beleza, tá rolando. E provavelmente tá rolando também os outros brotherzinhos aqui. Só confirmar uma coisa. Beleza. Tá, serviço, containers. Tá, container Podman não tem ainda. Armazenamento, logs. Então, assim, por mais que não seja grande coisa, o Podman ele já traz algumas coisas que podem ajudar a gente, tá? Querendo ou não, no primeiro momento ele já tem ali monitoramento básico demais, mas está ali. E tem também uma forma conveniente de ler os logs também. JournalCTL é legal. Então, para mim, já tira um pouco da pressão de meter logo uma solução profissional e pesada para monitoramento mais específico, né? Eu sou adepto do. Eu gostava muito do. Esse brother aqui, ó, Munin. Ele pesa nada e ele dá muita informação. E a informação, ela é. Ah, eles têm umas coisas novas agora. Mas aqui, ó, é um monte de gráfico, tá? E com esse monte de gráfico eu conseguia entender o que estava acontecendo com a máquina. É só uma forma de você visualizar gráficos, é um negócio importante. Simples, pesava nada. Eu gostava muito desse cara. Só que, claro, hoje em dia a gente tem coisas e formas melhores de fazer. Como hoje em dia a gente tem memória RAM e processador sobrando, não é mesmo? A gente pode usar coisas mais legais do que o Muni. Certo? Certo. Eu tô sendo irônico igual nesse meme do Star Wars. Cara, essa imagem é muito boa, porque o que acontece? Quem lembra do meme, lembra que é o Anakin falando alguma coisa, e essa menina falando, tá, mas a gente vai fazer isso pelo bem das pessoas, certo? Certo? Né? E aí o pessoal pegou só essa parte, entendedores entenderam. O melhor estilo, entendedores entenderão. Que é essa mina com isso aqui que não estava aqui, tá? Esse pequeno detalhe não estava aqui. A questão toda é que, tipo, ela fala, nós estamos curando o câncer, certo? Do que ela está falando aqui? Sobre inteligência artificial. Ela está falando sobre inteligência artificial. E a gente está usando inteligência artificial para curar o câncer. Cara, isso aqui é problema da FUVEST, mano. Isso aqui devia cair no vestibular. Do vestibular dos memes, né? Esse aqui deveria ser uma das questões. Bom, aparentemente deu tudo certo, né? Tá todo mundo aqui. É, Agora eu tô na dúvida. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Podman PS na galera, beleza. Docker só a máquina 120 tem. Oh oh. Sinto que meus containers foram pro saco. Acredito que meu site esteja fora do ar nesse momento. Ai meu Deus. Não vou nem falar dos servidores Minecraft. Enfim, esse cara tem que sair do ar em algum momento, não é mesmo? Parece ainda tem um processo Docker rodando aqui. Deixa eu desativar esse Docker. Dar um stop nele. Tá subindo aqui. Ai, meu Deus. Agora que eu vi que a imagem do banco de dados que eu uso ela é muito antiga. Nossa. Preciso atualizar esse negócio inteiro. E aí, ó, teoricamente, eu vou conseguir ver ele aqui, ó. É claro que eu vou migrar esse negócio pro cluster, tá? Isso aqui, ó, tem um pod aqui. Enfim, é aquilo que eu falei, mais uma forma de visualizar as coisas. Eu vi o foco aqui e acabei focando em consertar, em migrar o negócio do Docker pro Podman aqui. Gastei um tempo com isso. Bom, seja como for, agora tá funcionando, tá? Eu fiz umas modificações, Docker Compose e funcionou. Então agora meu site voltou a funcionar. Bom, então vamos para o K3S. A gente poderia usar o K3S para rodar via Ansible também. Só que o jeito mais fácil de instalar o K3S é via um script, uma linha de comando que tem no próprio site deles lá no k3s.org.
Que é basicamente esse comando aqui. Então com esse comando a gente já resolve. Vamos seguir esse comando então. Acho que já é um bom começo para essa nossa primeira parte. Eu falei que eram 2 partes, eu não sei se são só 2 partes não. Vamos ver. Aí aqui, deixa eu ligar aqui nossa cópia de entrada. Beleza, vamos ver se dá certo. Na verdade, eu vou fazer um esquema com um control plane e os outros como nós, tá? Então vamos fazer desse jeito. Eu acho que é mais fácil. Então deixa eu desligar aqui uma cópia. Beleza, então aqui no 01, que é a máquina mais complicada que já tem coisa rodando, obviamente, é uma boa escolha, não é mesmo? Vamos rodar aqui o scriptzinho. Tá? É um comando só, tá, gente? Só dar um comandinho aqui e esperar ele fazer a mágica. Tá, deu um pau aqui porque nos parâmetros da firmware de boot eu não passei para ele habilitar as bruxarias de cgroups. Tá, então isso significa que teremos que reiniciar todas as máquinas. Tá? Então vamos ligar aqui o negocinho de editar as coisas. Esse cara e esse cara. Nesse arquivo aqui. Beleza. E vamos copiar. Cgroup CPU set, cgroup memory 1, cgroup memory, beleza. E aí a gente reinicia as crianças. Tem que ser como root. Vamos tentar de novo. Beleza. Aqui tem que estar desligado. Por que eu não vou fazer os 3 ao mesmo tempo? Porque uma dessas máquinas vai ser diferente. Tá. Ih, caramba. Não foi. O que será que aconteceu? Eu, hein? Vamos ver se tá certo. Beleza, rebutei. Acho que agora vai. Será que vai? Será que não vai? Será que não vai? Será que vai? Gravando? Galera, tá dando pau aqui. Pelo que eu entendi, o serviço do GitHub sai do ar de vez em quando. A gente tá pendurando o software livre num bagulho que de vez em quando dá pau. E é isso aí. Meu Deus do céu, cara. Parece que esse script é gigante, velho. Nossa, eu perdi completamente o tesão. Vou mexer aqui no nosso Ansible para colocar o kubectl, mesmo? Beleza. kubectl, beleza. Opa. Beleza, kubectl, kubectl. Nossa, depois de muita insistência ele foi. Caramba, meu, que saco. Mas ele foi, tava dando pau no GitHub, whatever, tá? Bom, vamos só ver aqui se ele criou o nosso kubeconfig. Copiou. Então a gente cria aqui o nosso .kube, copia esse hash, que é a nossa chave. Beleza, e a gente exporta nosso kubeconfig para o bash e carregamos o bash. Então, em tese, temos aqui o nosso getNodes funcionando. E aí a gente vai adicionar as próximas máquinas, né? Ele precisa do token, que é esse brother aqui. Então, para as próximas máquinas, a gente vai trabalhar com Copper Terminal. Tá? Então, basicamente, a gente vai passar o IP da nossa máquina principal, que é o 120, com o nosso token. E vamos torcer para dar certo. Beleza, parece que foi. E a gente vem aqui e vamos dar nosso getNodes. E agora nós temos o nosso cluster funcionando. Tá? E a gente termina o nosso vídeo por aqui. Beleza? A gente precisa agora configurar outras coisas, que é ingress, enfim, todo aquele inferno. E aí a gente vai tentar botar o meu WordPress dentro desse clusterzinho maroto rodando no Raspberry Pi. Tranquilo, gente? Então é isso. Gostou do vídeo? Dá um like, não gostou, dá um dislike. Dúvidas, sugestões, deixa aí nos comentários. Se quiser mais vídeos malucos como esse, considere se tornar um membro. Né? Graças aos membros que esse tipo de conteúdo é possível, porque visualização mesmo não dá. E se quiser fazer uma doação também, segue o nosso Pix, beleza?
Um abração para você, tome conta dos seus dados. Até a próxima, falou.